Esse era o sinal de Deus. Se o fogo não consumisse é porque ele não tinha recebido, porque ele tinha desprezado a oferta. Mas ele recebeu. Então o povo começou a se prostrar e disseram: só o Senhor é Deus. Então disse Elias: lançai mão dos profetas de Baal e que nenhum deles o escape. E o povo lançou mão dos profetas de Baal e os fizeram descer correndo até o ribeiro de Quizon. E ali eles foram mortos, tá? Então imagina esse duelo aqui em cima, né? De repente Deus responde com fogo, o povo que estava em dúvida, né? Se posiciona, todos falam só o Senhor é Deus. Então Elias fala, então todo mundo, cada um pega um. E fizeram botar os caras para correr Monte Carmelo abaixo. E quando eles chegaram ali, eles foram encurralados e morreram ali, no ribeiro do Quizon. E aí Elias subiu, voltou para o cume do monte, se inclinou, pôs o seu rosto entre os joelhos e pediu para o servo dele ir olhar se as nuvens já estavam vindo. É ali que ele vê uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, que era o sinal de Deus. De que depois de 3 anos e meio, aquele pequeno sinal, por isso que a gente não pode desprezar os pequenos sinais e os pequenos começos. Não fechou o céu, de repente ficou tudo preto. Ele viu uma pequena nuvem lá no fundo. E isso já foi suficiente para ele. Ele falou: Acabe, corre, porque vai vir uma chuva que você não vai ter para onde ir. Então, o que eu vejo aqui, né, sobre Elias, às vezes a gente pensa, ele foi guerrear contra os falsos profetas, ele foi guerrear contra o espírito de Jezabel. Na verdade, Deus me ministrou diferente, porque a gente precisa entender algo. Malaquias diz que Elias voltaria antes do grande e terrível dia do Senhor. E Elias é o espírito profético que está sobre a nossa geração. A gente já tem entendido isso há muito tempo, né? Mas a verdadeira luta de Elias não foi contra Satanás e nem contra os falsos profetas. O que Deus me ministrou é que a luta de Elias foi pela alma do povo. Por quê? Satanás, quem vai pisar é Deus, né? Na verdade, quem vai aprisioná-lo, quem vai derrotá-lo definitivamente, hoje ele está aí ainda operando, tá certo? Ele, né, ainda opera nas vidas dos homens. Falsos profetas em todos os lugares ainda existem. Então, quer dizer, seria uma circunstância que, né, não teria um fruto que permaneceria. A gente tem confrontos todos os dias com falsos profetas, com espíritos de Jezabel, enfim. Mas qual era a verdadeira luta de Elias aqui? A questão dele não era desmascarar os profetas de Baal e nem mesmo o próprio diabo, mas era convencer aquele povo de que o Senhor era Deus. A verdadeira luta era pelas almas dos homens. E essa é a unção que Deus quer liberar sobre as nossas vidas, né? Muitas vezes a gente fica repreendendo o diabo na vida das pessoas, falando que fulano tem espírito não sei do quê. Mas o que a gente tem que provar através do poder de Deus na nossa vida? Porque a gente vê que Elias, ele fez algo muito simples. Muito simples. Ele restaurou o altar e fez uma oração de 2 frases. Ele não ficou: vocês são sem vergonhas, estão falando uma coisa que não existe, seus falsos profetas. Ele não foi pra cima dos caras, nem repreendeu o Satanás, nem nada disso. Ele simplesmente falou: Senhor, mostra que eu tô aqui debaixo da tua palavra, que eu sou teu servo e que o Senhor é Deus, né? Muitas vezes a gente é direcionado de uma maneira religiosa, e a luta de Elias justamente era contra a religião. Porque a luta de Satanás pela alma dos homens é através da religião. Porque a religião, ela aprisiona o homem. E a luta sempre foi contra a religião. Foi pelo relacionamento, para que as pessoas dissem que Deus era o Deus de Israel, que amava o povo, que ia trazer a chuva de volta, né? Porque os deuses dos povos são diferentes do Deus de Israel, no sentido de que eles são deuses de coisas. Baal era o Deus da fertilidade. Azera era deusa, a consorte de Baal da fertilidade. A gente vai ver vários deuses que são o deus da lua, né? Como a gente viu Labaco, deus do vinho, deus do teatro, deus dos ladrões. Mas Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
do Zé, da Lu, ele é Deus de pessoas. Ele não é um Deus de uma religião para atingir a fertilidade da lavoura, o lucro, a alegria. Não, ele é Deus de pessoas. E a guerra dos profetas não era contra os falsos profetas, eu entendi. E nem contra Satanás, mas era pela alma dos homens, era pelo entendimento desse relacionamento de Deus. Né? E muitas vezes a gente tem visto pessoas que se declaram profetas, mas que estão querendo ir confrontar pessoas, bater na carne, em cima de falsas religiões, e isso não vai levar a nada. Porque a gente pode estar levando uma religião dessa forma, e não é isso que Elias fez. E a segunda coisa é que Elias não é um mito, né? A gente imagina um cara assim, sozinho, imagina um de nós. Porque Tiago diz, em Tiago 5,17, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E o fato é que depois dessa vitória, ele sofreu uma depressão terrível, quis morrer. Verdade. Pediu para Deus levar a vida dele, porque ele se sentiu tão sozinho, que ele achou que ele era o único em Israel que servia a Deus, e na verdade não era. Porque tinha outras pessoas também fugindo de Jezabel e se escondendo e lutando pela causa do Senhor. Às vezes até por uma justiça própria, a gente acha que só eu, só Deus me entende, só eu estou fazendo o que é certo, às vezes até no meio da igreja. E Deus falou, não, tem 7.000 que não se dobraram aí. Tem pessoas que são sofredoras, tem pessoas que estão pagando o mesmo preço que você. Né? E isso mostra que ele era um homem natural, era um homem normal, e que as mesmas obras que ele fez, se a gente tiver a mesma motivação e entendimento, que a nossa luta não é contra os falsos profetas, mas sim pela alma dos homens que estão debaixo do espírito de engano, provando que o Senhor é Deus. Ele provou que o Senhor era Deus. Ele não pregou, ele provou através da vida dele. Amém? Queria que a gente tivesse um momento agora para a gente estar orando ao Senhor por isso, né? Para que essa unção venha sobre as nossas vidas. Amém? Eu vou fazer mais um louvor e vocês podem orar ao Senhor. A gente vai estar improvisando a presença de Deus aqui. Senhor.